Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, novamente aqui estamos, iniciando uma nova semana, e vos agradecendo, vos louvando, querido Pai, pela vida que nos destes, esta oportunidade de estarmos juntos mais uma vez para o aprendizado do Evangelho, Jornada de Ângeles. Agradecemos a vós, Mestre Jesus, por estar sempre conosco. E sim, Pai, nesta noite, vamos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Terra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes, todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, agora e sempre. E muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma semana, né? Cecília Tiliac, Bárbara Santana Nery, Carlos Santana, que já aqui estão conosco, nossa boa noite. É uma alegria podermos mais uma vez estar juntos, iniciando uma nova semana, né? Leonel também, Leonel Pereira, está aí. Nossa boa noite para Márcia Miranda também, todos vocês. Então, estamos nos reunindo para mais uma vez podemos falar um pouquinho do Evangelho, podemos falar um pouquinho mais também Jornada de Ângeles e falar para todos nós, porque tanto o Evangelho como a Jornada de Ângeles traz orientações para todos nós, orientações muito importantes, e é um prazer podermos então compartilhar e aprendermos juntos. Tá? Então, nosso abraço também vai para Márcia Miranda, vai para Creus Oliveira, Sandra Oliveira Vita, Cacilda Cassiano. Nosso abraço a todos vocês. Estamos então iniciando mais um dos nossos encontros já de a longa data, com a graça de Deus. Então, bem-vindos, eu e Célia aqui, demos nossas boas-vindas a todos vocês, esperando que o fim de semana tenha sido maravilhoso, excelente, com muita alegria, junto à família, claro, né? Isso é maravilhoso para todos nós. Então, nossa boa noite também para Leni Souza, também conosco, Sandra Oliveira Vida. Pois é, amigos, estamos reunidos e felizes, com saúde, né, que é o que esperamos também para nós, nossas famílias, familiares e amigos, saudáveis, com a graça de Deus. Vamos ver o que nos fala o Evangelho. Hoje nós vamos ver alguns princípios da doutrina das ideias, daquilo tudo que Sócrates e Platão. Aliás, Platão que nos trouxe, porque Sócrates não deixou nada escrito, e tudo foi trazido então pelas palavras, pelas letras, né? Pelos escritos de Platão, isso 500 anos mais ou menos antes de Cristo, que é o que nós vamos ver aqui, e começando por agora. Então, nosso abraço também já para a Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, que também está aqui conosco. E nós vamos ver alguns dos princípios, então, daquilo que Platão nos deixou, né, através das ideias de Sócrates, e vamos ver que praticamente tudo condiz com aquilo que a doutrina nos fala, com aquilo que a doutrina coloca então para nós, procurando nos orientar, procurando nos esclarecer. E isso já vem então de mais de 2.500 anos por aí, tá? Então, nossa boa noite também aí para o Roberto Messner, ele deslizou aqui o Evangelho. Vamos ver então alguns desses aspectos tópicos das ideias do Sócrates. Um deles diz o seguinte: o homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, ele existia unido aos tipos primordiais, às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Dele se separa em se encarnando e recordando seu passado, está mais ou menos atormentada pelo desejo de a eles retornar. Então, outro dos princípios diz o seguinte: a alma se extravia e se perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigens como se estivesse ébria, porque se liga a coisas que são, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Ao passo que, quando contempla sua própria essência, ela se dirige para o que é puro, eterno e imortal, e sendo da mesma natureza, fica aí ligada tanto tempo quanto posse,
Então seus descaminhos cessam, porque está unida ao que é imutável. E esse estado da alma é o que se chama sabedoria. Então aqui Sócrates fala da alma. Quando está encarnada, está sujeito às situações, aquilo que todos nós encarnados aqui agora estamos, mas que nossa alma, nosso espírito está livre, isento, quando no plano espiritual, porque vai ali contemplar exatamente a sua essência. Quais são os princípios, o que nosso espírito realmente valoriza, o que ele traz, que é uma coisa que para todos nós está muito bem disfarçada e adaptada para esse momento em que nós vivemos e para aquilo que devemos fazer como resgate de erros anteriores e também para aprendermos cada vez mais. Então, quando no plano espiritual, claro, nosso espírito tem a plena ciência daquilo que precisa fazer, daquilo que errou, daquilo que precisa corrigir, daquilo que necessita, sim, trazer para dentro de si, para que possa se tornar cada vez mais sábia, e é o objetivo de todos nós. E diz ainda Sócrates: enquanto tenhamos nosso corpo e a alma se encontre mergulhada nessa corrupção, olha, 500 anos antes de Cristo, jamais possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. Com efeito, o corpo nos suscita 1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidá-lo. Ademais, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices. De maneira que com ele é impossível ser sábio em um instante. Mas se não é possível ainda conhecer com pureza, enquanto a alma está unida ao corpo, é preciso de 2 coisas, uma: ou que não se conheça jamais a verdade, ou que se venha a conhecê-la depois da morte. Livres da loucura do corpo, então conversaremos. É de esperar-se com homens igualmente livres, e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Por isso, os verdadeiros filósofos se exercitam para morrer, e a morte não lhes parece de nenhum modo terrível. Aqui, tirado do livro Céu e Inferno, Kardec. Continuemos com os princípios que deixaram aqui Sócrates e Platão. A alma impura nesse estado está entorpecida e é arrebatada de novo para o mundo visível pelo horror daquilo que é invisível e imaterial. Ela erra, então, disse, ao redor dos mausoléus e dos túmulos, perto dos quais viu, por vezes, fantasmas tenebrosos, como devem ver as imagens das almas que deixaram o corpo sem estar inteiramente puras, e que retém alguma coisa da forma material, o que faz com que o olhar possa percebê-la. Essas não são as almas dos bons, mas dos maus, que são forçadas a errarem nesses lugares onde carregam o castigo da sua primeira vida, e onde continuam a errar, até que os apetites inerentes à forma material que se deram conduzam-nas a um corpo, e então elas retomam, sem dúvida, os mesmos costumes que durante a sua primeira vida foram objeto de suas predileções. E fala aqui, o Sócrates, a respeito das nossas encarnações, daquilo que nós trazemos em encarnações anteriores, de erros que nós trazemos em encarnações anteriores, que muitas vezes repetimos nas mais diversas encarnações, e que podemos perfeitamente estar repetindo agora, porque nós não temos ciência também do que tanto foi que nós erramos. Mas nós sabemos que trazemos, ao encarnarmos, a essência de nossas vidas anteriores, as tendências de tudo aquilo que nós fizemos. É como se fosse feito um somatório, e o somatório de tudo aquilo que fizemos em vidas anteriores esteja agora habitando e dando a nossa personalidade, dando o nosso caráter, direcionando a nossa maneira de ser. E, claro, não é das melhores, porque ainda estamos encarnados. E precisamos, sim, resgatar os erros. Então, nós, olhando para dentro de nós, podemos ter uma noção aí do quanto cada um de nós ainda precisa melhorar. Diz aqui o seguinte. Vamos
olhar aqui. Diz assim: depois da nossa morte, o gênio que nos fora designado durante a nossa vida, conduzo para um lugar onde se reúnem todos aqueles que devem ser conduzidos ao Hades, para aí serem julgados. As almas, depois de terem permanecido no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em numerosos e longos períodos. O Hades, dentro da mitologia grega, que era da época dele, era o lugar para onde iam os mortos. Todos os mortos iam para aquele lugar para expiarem lá seus erros, e ainda acrescenta aqui, depois voltarem. Quem conhece um pouco lembra um pouquinho da mitologia grega, vai se lembrar do Hades, vai se lembrar da barca de Caronte, que tinha que dar uma moeda para poder atravessar o rio, o oceano. Então, aquela história toda que é bem característica da mitologia grega. E diz aqui o seguinte, mais um item. Os demônios enchem o espaço que separa o céu da terra. São o laço que une o grande todo consigo mesmo. A divindade, não entrando jamais em comunicação direta com o homem, é por intermédio dos demônios que os deuses se relacionam e conversam com ele, seja durante a vigília, seja durante o sono. E aí vem essa questão que fala que os demônios enchem o espaço. Na palavra de Sócrates, na palavra de Platão, ou caracteristicamente para aquela época, a palavra daemon, demônio, que foi trazido como um demônio, na realidade significava espírito, significava alma. Mas aí, com o passar do tempo, ficando demônio, aí habituou-se ou ficou com uma linguagem corrente a tratar esses demônios com aqueles maus horríveis, que a gente sabe muito bem. Mas para a época, o daemon significa demônio, mas demônio para eles é simplesmente nossa alma. E nós sabemos que nossas almas ou os nossos espíritos podem ser bons, como também podem ser bem ruinzinhos, bem complicados, né? Mas o item diz o seguinte: a preocupação constante do filósofo, tal como compreendido em Sócrates e Platão, é de tomar o maior cuidado com a alma, menos por esta vida, que não é senão um instante, do que em vista da eternidade. Se a alma é imortal, não é mais sábio viver com vistas à eternidade? Por isso que se fala tomar-se cuidado com tudo aquilo que se faz, porque nosso espírito ele é eterno, carrega em suas costas todos os nossos erros, como também carrega à sua frente tudo aquilo que fez de bom, né? E aqui diz o seguinte ainda: o cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa, a respeito da alma, a respeito do espírito. Então temos mais algumas coisinhas, mais alguns princípios aqui, né? Vamos ver aqui mais umzinho. Vamos ver mais um. E depois, na quarta-feira, nós continuamos com vários aspectos que nos trazem Sócrates de sua época para nós hoje, e vemos o quão está ali, lado a lado, até com a religião cristã de uma maneira geral, mas especificamente aqui falando bem mais ao espiritismo. Diz o seguinte: se a alma é imaterial, depois desta vida, ela deve seguir para um mundo igualmente invisível e imaterial. Da mesma forma que o corpo, em se decompondo, retorna à matéria. Importa somente distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se nutre como Deus de ciências e de pensamentos, da alma mais ou menos manchada de impurezas materiais, que a impedem de se elevar até o divino e a retém nos lugares de sua morada terrestre. Absolutamente, como diria, né, consentâneo, olha que palavra bonita, né, de acordo com aquilo que a própria doutrina nos diz. As almas mais esclarecidas, os espíritos mais puros, mais livres das impurezas, têm aquela facilidade maior de se encontrar, chegar mais perto do divino, né, estar mais esclarecida, ou como nós dizemos, chegar mais perto de Jesus, porque para chegar perto de Jesus tem que estar muito bem
dada a pureza e a luz resplandecente de que é o Espírito do nosso querido Mestre. Então é um trabalho que precisamos ter todos nós indistintamente, cuidando da nossa vida física, sim, mas jamais nos esquecendo da nossa vida espiritual, porque ela que é eterna. Daqui a pouquinho, nosso corpo físico ou a nossa presença aos olhos dos outros que nos cercam será apenas uma lembrança. E essa é a realidade. Assim como são lembranças para nós todos aqueles com os quais nós convivemos e já se foram. Para nós que somos mais velhos, nossos pais, pai, mãe, avós, enfim, muitos tios, né? Então aquelas amigos, pessoas que são hoje para nós o quê? Memória. São imagens vivas dentro da nossa memória que nós trazemos a imagem. Né? Quando nós pegamos uma foto, nós a reconhecemos como aquela pessoa que nós ali estamos. Então, que vão ficando dentro de nós. E nós passaremos também a ser das outras pessoas. Por isso mesmo que temos que tomar o devido cuidado com a nossa questão espiritual, embora pareça tão abstrata, vou deixar para a próxima encarnação, mas nós não sabemos como viremos na próxima encarnação. E quanto mais deixamos, mais complicados nós acabamos ficando. Né? É isso, então vamos abraçando no boa noite também aqui para o Pedro Freitas, Dica Saldanha, Judélia Lima, para todos vocês que estão conosco, alguns que já passaram aqui enquanto estava vendo o texto de hoje, e nós vamos continuar na quarta-feira, com a graça de Deus, falando um pouquinho mais de Sócrates e Platão. Até bom, né? Para nós também conhecermos um pouco dessas figuras históricas. Quem nunca ouviu falar de Sócrates? Todos nós ouvimos falar de Sócrates. Mas quais eram as ideias de Sócrates com relação à alma, espírito? São essas que nós estamos vendo. E vejam que para a época dele foi um grande precursor, porque praticamente o que ele diz é absolutamente coerente com o que prega a doutrina hoje, depois de todo o avanço da ciência, confirmando, né, basicamente aquilo tudo que ele ali colocou. E por ser um visionário, por falar essas coisas, foi contra tudo aquilo que era estabelecido à sua época. Né? Falar que há um imortal, que chega aos deuses, foi um absurdo à época, porque à época eles tinham deuses para tudo quanto era coisa. Né? Então, inclusive, o Sócrates foi condenado a se, ou dizia que era tudo mentira, ou ele se envenenava, né? Se suicidava pelo veneno. Preferiu sim se suicidar porque nada devia. Ele tinha certeza absoluta de tudo aquilo que ele deixou através de suas palavras e que Platão nos trouxe então através de seus escritos. Ok, meus amigos? Então é isso que nós temos do Evangelho para hoje. Vamos entrar em Joana de Ângeles. Joana de Ângeles vai tratar para nós de algo que nos falta muitas vezes. E faz uma falta danada. Essa falta pode causar complicação danada, né? Seja lá onde for. Por quê? Estamos convivendo com pessoas. E pessoas nem sempre são as mais simpáticas, as mais ordeiras, as mais, né, do jeito que nós queríamos que elas fossem. Assim como os outros querem que a gente seja do jeito que eles querem. Isso não acontece, porque cada um de nós é um. Então há uma virtude que precisa ser bem observada e levada muito a sério. Depois da água eu falo qual é, mas você já deve saber também. Né, Sérgio? Já acho que sabe também. Esta virtude é uma que dificulta muitas confusões. Me diz isso, me diz aquilo. É a chamada paciência. E a paciência tem uns que tem uma deste tamanho, tem outros que tem outra assim, tem outros que não tem quase nenhuma. Mas enfim, vamos ver o que Joana de Ângeles fala para nós. Ela diz o seguinte, no capítulo 49 do livro Celeiro de Bênçãos, Joana de Ângeles: paciência, virtude que escasseia. A paciência é de relevante importância para os acontecimentos expressivos a que te propões. Não nos esqueçamos que ela sempre está ali falando para nós. Então a leitura que eu faço é individualmente para cada um de nós. Sem ela, sem a paciência, a irritação comanda os feixes nervosos e de desequilíbrios imprevisíveis irrompem na máquina física, comprometendo toda e qualquer realização. Não se considerando os casos de desarmonia,
procedente de matrizes patológicas e doenças, todo homem pode e deve cultivar a paciência. E mesmo quando acometido por enfermidades que o prejudicam no equilíbrio emocional, através de contínuos esforços, consegue resignação ante a dor, que é uma das mais expressivas manifestações da paciência. Mediante exercícios regulares de reflexão e contenção de impulsos da personalidade inferior, todos nós temos ainda uma personalidade que pode se considerar inferior, conseguirás condicionamentos íntimos que imprimem calma e equilíbrio, culminando em harmonia interior, geradora da paciência. Indubitavelmente, realização tal não se consegue num só passo, sob impulso momentâneo. Não adianta querer falar assim, a partir de hoje vou ser paciente. Viu? Sério, vou ser paciente com você a partir de hoje, você seja paciente comigo a partir de hoje, e ponto, estalou o seu dedo, estamos num paraíso de paciência. Isso não acontece. Obviamente que não, cada um de nós sabe muito bem disso. É algo que precisa ser trabalhado, como ela mesma diz aqui, todo dia, todo instante, com muita reflexão, muita ponderação. Né? Então, diz ela ainda o seguinte: surge o embrião, molécula a molécula, constrói-se a máquina, peça a peça, realiza-se a obra, tarefa a tarefa. Da mesma forma, nos empreendimentos morais, só através da perseverança, num programa feliz, de segura construção, realizarás os mistérios a que te propões. A paciência assim conseguida conferirá salutares recursos para o enobrecimento espiritual de quem o cultiva. Consequência do cansaço, do marasmo, da rotina, a irritabilidade significa sinal vermelho na tarefa que executas. Indispensável vigiar-lhe o surgimento. Sutil explode de quando em quando, tornando as paisagens da ação, tomando as paisagens, da ação, estabelecendo nefasta presença, contumaz e enfermice. A paciência, ao contrário, resiste às más circunstâncias e às tediosas ocorrências. É confiante, gentil, otimista, sem que deixe de ser responsável, séria, recatada. Suporta dificuldades com galhardia e não esmorece quando os resultados demoram a expressar-se. Espera com coragem e não desfalece. Dessa forma, policia as reações íntimas e observa como te encontras. Caso te sintas portador de constante mau humor, estás necessitando do auxílio da paciência, a fim de despertar-te o ânimo. Pois é, a fim de renovares conceitos e atividades, orando com a sede de quem urgentemente precisa da água da paz. Não te deixes amargar pela revolta interior ou te esmagar pela irritabilidade. Recorre à paciência, sempre em qualquer situação, e ela te ajudará a servir, amar e aguardar amanhã, o que hoje se te afigura improvável ou irreversível. A paciência é também irmã da fé, porquanto todo aquele que crê, espera e confia tranquilamente. Pois é, não é, querido Barros Maurício, que também está conosco, nosso boa noite, falar da paciência, né? Aquele que ainda está em falta conosco nessa correria, né? Não é nem falta conosco, nós que temos falta da paciência, né? Correria do dia a dia, tudo passa tão rápido, é problema em cima de problema, mas a paciência é algo que precisa ser cultivado exatamente pela característica dela, que é nos trazer
pensamento mais a longo prazo, a fim de evitar reações rápidas, reações instintivas. Esse tipo de reação, a gente sabe muito bem que não dá uma resposta adequada às informações que nos chegam. A paciência precisa ser cultivada em todo lugar, começando no lar, com os filhos. E filhos também têm que ter paciência com os pais, não é só de pai para filho, não. Porque são gerações diferentes, são gerações distintas. Cresceram em épocas diferentes, cada vez mais diferentes atualmente, pela aceleração de tudo. Então é preciso que haja essa paciência para que haja uma melhor interação entre as diversas gerações de uma família. Da minha, da sua, das nossas famílias. Há uma dificuldade muito grande, né, de relacionamento, de conversa, de pais e filhos, até por conta de toda a tecnologia que tem. A gente sai por aí, para em algum lugar, entra no lugar, está todo mundo no celular, lá com os dedinhos, etc, etc. Então, dificilmente você encontra alguém conversando com alguém. Então, estamos ali, sempre ligados. E essa sensação, esse ritmo, acaba também refletindo em nossa maneira de ser. Isso é uma questão de acumulação. Nós somos muito repetitivos naquilo que nós fazemos, nós aprendemos por repetição. Essa é a grande verdade nossa. Então, se nós queremos ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor, essa virtude, como diz aqui o Joana de Ângeles, precisa ser trabalhada. Essa virtude precisa ser, mais que trabalhada, precisa ser exercida. Precisa ser entronizada, como se diz, com todas as dificuldades que temos em cada um de nós. E assim podemos evitar uma série de sabores, uma série de confusões, como a gente vê diariamente por aí, né? Às vezes pisa no calo do outro, pronto, já parte para o empurrão, já parte para a agressão, já se estapeia. Às vezes por uma simples distração, nada além disso, né? Então, por mais difícil que seja, Joana de Ângeles está repleta de razão. Paciência é uma grande virtude que nos tranquiliza em todas as nossas ações. Vamos procurar exercer, né? Edmar José Bueno, né? Alessandra Branco, nossos queridos amigos também que estão conosco aqui, a Márcia Miranda também. É algo, né, que exige um pouco de nós, dadas as circunstâncias e a correria do dia a dia. Mas nada como parar um pouquinho, pensar, refletir. O Chico Xavier fala muito nisso, Joana de Ângeles fala muito nisso. Vamos evitar uma série de confusões. Mas é o seguinte, não é só querer que os outros tenham paciência conosco. Também nós precisamos ter a paciência com os outros. Vai ser melhor até para nós, né, do que ficarmos aí meio ligados, né, e sob estresse por isso, por aquilo lá. Mas como também disse Joana de Ângeles, tem que ser responsável, uma paciência responsável. Tá bom? Então, um grande abraço aqui. Como diz aqui, não é? A Márcia Miranda. Hoje em dia está muito difícil, todos estão, né, imediatistas. É exatamente a palavra. Estamos sim, né? Muito imediatistas. Tem que ser tudo para hoje. Se não for para hoje, pode ser para ontem, né? Melhor ainda, né? É a época que vivemos, mas não vamos deixar de sempre observar as orientações preciosas de Joana de Ângeles, porque é para o nosso próprio bem, sempre foi, sempre vai ser. Ok, queridos amigos, alegria podermos estarmos juntos mais uma vez, e que alegria maior também do que aqui cumprimentarmos nossos amigos aniversariantes, familiares, amigos pessoais de vocês, de cada um de nós. Olha aqui, dia 9 hoje, aniversário da Marta Mateus, o Jaime Facioli aniversariando hoje também, filho do Dr. Jaime, né? Aniversariando, aquele abraço para o Jaiminho, como ele é conhecido. Olha aqui, Severino Alves também, Luciano Ruppel, Leo Freitas, Silvia Braga, Vanderlei Basílio. Dia 9, aniversariantes agora de dezembro. E amanhã, dia 10, Arthur Felinto, aniversariando também, olha que maravilha. Gina Ivone, a Gildete Bezerra também, a Luciana Gerlach, acho que é assim que pronunciona, né? Gerlach, mas deve ser Gerlach, se fala. Também o Antônio Vila. Mas, independente de como se pronuncia o nome, o importante é a pessoa que aniversaria, com certeza muito feliz, recebendo os cumprimentos, com todos nós gostamos. Então, mandamos nosso abraço, coração a coração, para todos os aniversariantes, esses citados e aqueles particulares nossos, de vocês também.
desejando, né, uma caminhada iluminada, plantando sempre boas sementes para colher bons frutos, porque não tem jeito, colheita sempre vem, né? Então, Deus abençoe, um maravilhoso dia para vocês e muita luz na caminhada daqui para frente. Como diz Joana de Ângeles, com paciência, mas com responsabilidade também. Amigos queridos, então vamos chegando àquele momento em que nós vamos nos despedindo e é o momento em que nós vamos orar. Afinal de contas, falamos do Evangelho, de Sócrates, Platão, né, da congruência entre as ideias de Sócrates e o Espiritismo, a ideia cristã de uma maneira geral. E agora Joana de Ângeles falando para nós de paciência, muita, muita paciência. Vamos então encerrando o nosso encontro desta segunda-feira para o momento de prece, para o momento em que nós oramos, pedimos ao nosso Pai Celestial, nosso Mestre Jesus, o auxílio tão necessário para todos nós e para muitas pessoas muito mais, porque se encontram em grandes dificuldades muitas vezes. Conhecemos, né, amigos, familiares, nós que estão. Então esse é o momento de nós, né, pararmos um pouco, desacelerarmos um pouquinho, tranquilizarmos nosso corpo, tranquilizarmos nossa mente, trazermos a paz para dentro de cada um de nós, trazer, sim, memórias agradáveis, bonitas, e nessas memórias vamos conseguir essa nossa tranquilidade e levar nossos pensamentos amorosos até nosso Pai, que somente a prece estabelece esse link, essa ligação entre o nós, almas aqui ainda muito impuras, e a divindade excelsa de nosso Pai, nosso Criador. E, claro, também pela assistência, pela intervenção, né, de nosso querido Mestre Jesus que conosco está. Vocês já vão mentalizando então todos aqueles que querem levar, né, e pedir a bênção ao nosso Pai Celestial. E nós aqui vamos orando pela Carla Alvarenga, Facioli, Bárbara Comete, Ana Clara Baricala, Maria Aparecida Braga Maria, Helena Santana Santos, Gabriel Luiz Miller, Maria Helena Santos, Aline Priscila de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Décio Moisés da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Faciola, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirelle Colucci, Fuvarine Colucci, Juliana Saldanha, Ilane Perun, Orlando Lameu, Rosa de Cresce, Cecília de Paulo, Paulo Renato Ferreira, Luiz Ferro, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriano Labela Basso, Maria Clara Santana, Henrique Caetano, Juraci Soares Souza, Maurício Barros, todos aqueles que estão em nossos pensamentos, vamos levar até nosso Pai Celestial, pedindo suas bênçãos, pedindo para todos nós também os bálsamos de luz em nossas vidas, em nossos lares, e todos aqueles nossos irmãos que conosco estão. Vamos lá então, meus irmãos, para esse momento de prece. Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui estamos reunidos em Seu nome, Pai, vos louvando, agradecendo pela vida, agradecendo o Mestre Jesus, que sempre está conosco, ao nosso lado, nos auxiliando, e nós reunidos em lugares distantes, mas unidos pelo propósito do amor, unidos pelo propósito do aprendizado, levamos a vós, nosso Pai, nosso louvor, nossos pedidos e mesmo nossas súplicas. Pedimos suas bênçãos sobre todos nós, aniversariantes, sobre todos eles felizes nesses dias, sobre tantos pais abençoados que trazem ao mundo seus filhos. Abençoa, Pai, nossos entes queridos, familiares, amigos que aqui estiverem já nos deixaram.
Abençoa tantos nossos irmãos que estão também nos deixando nestes dias, após aqui cumprirem a sua caminhada. Abençoa a todos, abençoa a estes que aqui demos os nomes, a esses que mentalizamos, levando até vós as suas dificuldades, suas dores, Pai, para que possais auxiliar em que puderes, na caminhada de cada um e que caminhemos juntos, trabalhando pelo nosso progresso moral e espiritual. Assim pedimos por nossas famílias, pelas famílias de todos os seus filhos, neste mundo, por todos os seus filhos encarnados, desencarnados. Pedimos por tantos de nossos irmãos que estão em grande sofrimento e muitas vezes causados por nossa ignorância, por nossa ganância, sim, por nosso orgulho e nossa vaidade. Abençoa assim o coração dos dirigentes de todas as nações, Pai, para que possam e consigam trabalhar pelo povo que tanto necessita. E pelo trabalho, abençoa a todos os nossos irmãos que estão à procura do trabalho. Abençoa todos os nossos irmãos que nos dão o trabalho e aqueles que valorizam o trabalho que possuem. Abençoa a todos e abençoa nossas casas de oração, onde alegremente, felizes, vamos nos louvar, vamos nos agradecer pela vida. Pai amado, abençoa esses que estão vindo ao mundo, essas crianças, esses jovens, adolescentes, procurando definir seu caminho neste mundo. Auxilia-os e fortaleça-os para que abracem tantas virtudes necessárias, como o amor, como o respeito, como a paciência, tolerância, indulgência, o perdão, solidariedade, fraternidade, e que caminhemos juntos procurando recuperar este mundo maravilhoso que criastes para nós, e que nós, em nossa ignorância, em nossa ganância, tanto já prejudicamos no ambiente, flora, fauna, a própria água, este planeta que pede socorro. Auxilia-nos a juntos recuperá-lo. Assim, levamos a vós esta prece e dizemos: Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos desse mundo de escarcéus. Abençoado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de luz, de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila nem erra nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar os nossos irmãos que vivem distante do bem. E com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro neste mundo de desterro distante da tua luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de seu amor. E que assim seja, amado Pai. E que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia esteja sempre conosco, com todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, onde estiverem e como estiverem, recebendo seus bálsamos de luz, suas bênçãos celestiais, que harmonizam, equilibram o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, a nossa mente, e que harmonizados levemos e tornemos nossos lares, onde quer que formos, abençoados e harmonizados por vossa paz, por vossa luz. Abençoa nossos anjos guardiães, os bons espíritos e todos os nossos irmãos perdidos em sua caminhada, trazendo-os para o bem. Assim, obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, obrigado, amado, querido Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós por toda a eternidade. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Amigos queridos, né? Vamos ainda agradecendo também, olha aqui a Elisandra Garcia, também a Inês Cavilha, que está aqui conosco, a Maria Aparecida Oliveira, e a todos vocês aqui, eu e Célia, mandamos um abraço, coração a coração, um beijo muito grande, agradecendo a participação, a presença, agradecendo boa noite,
né? Tantas formas bonitas, gostosas de nos comunicarmos, de enviarmos nossas vibrações, nossos fluidos, né? Para todos, todos nós interligados, e claro também para aqueles que estão ao nosso lado, aos nossos vizinhos, porque isso se espalha. O amor não é restrito ao nosso coração, à nossa mente, mas essas vibrações se espalham e com certeza também colaboram na harmonização daqueles que estão próximos a nós e não têm distância, a bem da verdade. Então, vamos procurar manter sempre nossa boa vibração, nosso bom pensamento, falando coisas boas, praticando ações e atos, né, a bem de todos. Esse é o caminho. Então agradecemos a participação, a presença de vocês, marcamos um novo encontro para quarta-feira, depois da manhã, já dia 11, quase na metade de dezembro. Olha o Natal batendo a porta aí, meus amigos. Então, queridos amigos, que vocês tenham uma noite maravilhosa, uma ótima terça, uma ótima quarta-feira, onde estaremos juntos com a graça de Deus, sua permissão, suas bênçãos e com saúde, todos nós. Agradecido pela participação, pela presença, até quarta-feira, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, nos seus lares, em seus corações, harmonizando o corpo e mente. E espalhem as bênçãos de Pai onde vocês forem, onde todos nós formos. Até quarta-feira, fiquem todos muito bem.